Muito boa tarde. Não se fala em outra coisa hoje. A frente fria agora chegou para valer. E com a volta da chuva, em plena estiagem. Mande um vídeo de boa tarde pra gente mostrando a chuva aí na sua cidade. O nosso WhatsApp é o 999920000. As nossas outras equipes ao vivo têm destaques importantes também. Um incêndio durante a noite e a madrugada destruiu o prédio da Associação da Pessoa com Deficiência aqui em Mojimirim. Os prejuízos ainda não foram calculados, mas hoje muitas pessoas ficaram sem atendimento. São muitas pessoas que são atendidas aqui nesse local, muita mesmo. Se eu não tenho ideia de quantas pessoas são atendidas. Aqui em Sumaré, famílias estão indignadas porque a prefeitura não está fornecendo fraldas. E olha que tem uma decisão judicial obrigando o município a fazer isso. A gente passa necessidade para estar comprando. Hoje é dia de almoço vegetariano aqui no centro de Campinas. Nós vamos mostrar as opções, como essas delícias aqui, e falar sobre preço também. Tá aí, uma péssima notícia para quem era atendido pela Associação da Pessoa com Deficiência de Mojimirim. Ontem à noite, você vê nas imagens, o prédio da associação pegou fogo e, gente, não sobrou nada. Equipamentos de fisioterapia, computadores, documentos móveis, tudo destruído pelas chamas, o teto inclusive desabou. 12:03, o repórter André Natali, ele está ao vivo nesse local para atualizar todas as informações para a gente aqui, trazer as primeiras informações desse incêndio trágico lá em Mojimirim. Natali, você tinha passado agora há pouco para a gente aqui no bastidor que a perícia tinha acabado de chegar aí ao prédio para justamente tentar identificar a causa desse incêndio. Essa perícia já foi concluída? Em que pé que está esse trabalho nesse momento? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde para todos que nos assistem. Olha, ainda vai ser muito difícil esse trabalho aqui. A gente está bem em frente a esse prédio da Associação da Pessoa com Deficiência. É um dia muito triste aqui para Mojimirim. Pode não parecer para algumas pessoas, ninguém se feriu, mas graças a Deus isso não aconteceu. Mas os danos materiais, eles são muito grandes e também para as pessoas que precisam de atendimento. Olha só o estado que ficou. A gente conseguiu ter acesso aqui agora, que o pessoal do bombeiro abriu a porta um pouquinho para a perícia avaliar a situação e está tudo completamente destruído. Por isso que a perícia vai demorar um pouco, não tem jeito de entrar. Aqui em cima, eu vou pedir para o Márcio mostrar para a gente, tem uma parte de madeira e de tijolo, de alvenaria, que está ameaçando cair, então isso daqui pode estar condenado. O pessoal da Defesa Civil está aqui, da perícia também, do Corpo de Bombeiros Municipal, e estão avaliando como é que vai ser feito esse trabalho. A informação que a gente tem agora é de que a partir da 1:30 da tarde, o pessoal da Prefeitura vai vir aqui e começar a retirar as coisas que foram destruídas, para aí sim ser feita uma avaliação e a perícia poder entrar no local. O incêndio começou no fundo dos prédios, atingiu também um brechó que funcionava bem aqui ao lado e fazia parte da associação. A nossa equipe esteve aqui ontem, logo após o incêndio, e conversou com a presidente da associação, que estava sem saber o que fazer, assim como todo mundo aqui. Que a gente repete, ninguém ficou ferido, mas o fogo assustou aqui a vizinhança, tiveram que ser interditadas 2 casas e todo mundo ficou muito assustado. Veja só na reportagem. Lá dentro, as chamas davam uma cor de tristeza na Associação de Pessoas com Deficiência de Mojimirim. Todo o prédio foi tomado pelo fogo. O teto da associação despencou em poucos minutos. O local, que atendia cerca de 150 pacientes por dia, já não existia mais. A fisioterapia, que é o nosso mais forte, a gente tem muitos aparelhos ali que a gente conseguiu, a gente ganhou esses aparelhos. A gente tem psicólogo, a gente tem assistente social, a gente tem 15 funcionários que trabalham ali dentro. O prejuízo financeiro foi estimado em R$250 mil. Mas o prejuízo maior foi para quem dependia do local. A gente atende muito caso de AVC, pacientes contínuos que eles começam e não tem fim. Vão chegar e vão ver isso e não tem atendimento para eles. Os últimos funcionários saíram aqui da associação por volta das 7 horas da noite. Como todos os dias, eles desligaram todos os equipamentos, fecharam todas as portas e ligaram o alarme. Por volta da meia-noite, o fogo teria começado aqui mesmo na associação e rapidamente ele teria se alastrado para o brechó que fica bem ao lado. Além desses 2 imóveis que foram atingidos, outras 2 casas também ficaram interditadas durante um período. A casa do seu Eduardo ficou isolada por cerca de 4 horas por causa da fumaça tóxica. Ele disse que percebeu o fogo depois de uma queda na energia. Eu tenho um no-break e meu no-break começou a oscilar demais.
Aí a minha esposa chegou lá e falou, tá cheirando queimado. Eu vim com ela até a cozinha. Quando ela abriu a porta da cozinha, eu já vi a lavareda. 3 viaturas de Mojimirim e uma de Mogi Guaçu atenderam a ocorrência. Eles tiveram dificuldade para entrar no local. Devido à segurança do imóvel, grade, porta de aço, o pessoal teve dificuldade de acesso. Teve uma perda total, não tem o diagnóstico que foi a causa do incêndio ainda, a perícia vai vir logo de manhã, até então perdeu tudo. Quebrou tudo, acabou tudo, a gente não sabe como é que vai fazer agora. Pois é, um dia muito triste mesmo, a gente repete, as pessoas estão aqui consternadas com tudo isso que aconteceu. O comandante Martini, que é do bombeiro municipal aqui, Mojimirim não tem bombeiro, né, militar, mas o pessoal veio atender rápido, comandante, mas foi muito difícil, né? Boa tarde. Sim, boa tarde. Foi um trabalho em conjunto entre bombeiro municipal de Mojimirim com o bombeiro militar de Mogi Guaçu. O trabalho durou cerca de 5 horas. Foi difícil porque o senhor estava me dizendo que tinha muito material inflamável, prédio antigo. Muito material inflamável, tecido, papel. Então o acesso foi difícil por causa das portas, com as traves, segurança. Tá bom, obrigado ao comandante Martini. A gente vai continuar por aqui, viu, Eduardo, acompanhando toda a movimentação das equipes, né? Repetimos, a perícia vai começar às 1h30. E a orientação, gente, para quem é aqui de Mojimirim e era atendido aqui, cerca de 150 pessoas passavam por aqui todos os dias, é para que tenha um pouco de calma e procure a prefeitura, né, para saber aonde vai ser feito o novo atendimento. A gente vai voltar ainda, Eduardo, nessa edição, trazendo uma outra reportagem sobre amanhã aqui e o que essas pessoas que eram atendidas devem fazer a quem devem pedir socorro, viu, Eduardo? Eu vi a reportagem que você fez, Natália, que a gente vai trazer já já. Os depoimentos são emocionantes, porque a gente simples, né, que depende do atendimento aí e que agora fica sem uma perspectiva de como vai continuar esse tratamento, todo esse atendimento. É um negócio muito triste a gente ver tudo isso, né? Um trabalho muito complicado para o Corpo de Bombeiros ontem à noite, durante a madrugada também, para combater esse fogo. E o trabalho da perícia também está difícil nesse momento, justamente por causa das condições do prédio. O teto desabou, as paredes estão com risco de desabar, enfim. A gente está de olho, acompanhando todo esse trabalho da perícia e vamos trazer o depoimento também dos pacientes que foram afetados por esse incêndio na APD, a Associação da Pessoa com Deficiência em Mojimirim. Obrigado por enquanto, Natália, e até já. Hashtag EPTV1 no Twitter, a partir de agora, para você comentar as notícias do dia, para você deixar sua denúncia, a sua sugestão, posta a mensagem que a gente está de olho em tudo, ok? E já já tem a bronca de famílias de Sumaré que não estão recebendo fraldas da prefeitura. Um baita descaso, né, Luiz Corvini? Boa tarde para você. Exatamente, viu, Eduardo? Boa tarde para você, para todo mundo. E olha, tem até decisão na justiça que obriga a prefeitura a fornecer essas fraldas, seja qual for a quantidade que o médico indicar. Daqui a pouquinho a gente traz então essa informação. Olha que ponto chegamos, hein? Decisão da justiça sendo ignorada. Vamos tratar sobre isso já já. E tem isso aí, ó. A morte da jovem baleada durante um ataque de bandidos a bancos de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Lembrando que boa parte da quadrilha que aterrorizou essa cidade lá do Triângulo Mineiro é daqui da nossa região. Então aguarde os detalhes de mais esse caso muito triste, a morte dessa jovem baleada durante a ação dos bandidos lá em Uberaba. Rapidinho a gente volta. Meio-dia e 12, então voltamos com mais uma notícia triste, né, gente? Que eu vinha falando, essa notícia triste relacionada àquele ataque a banco em Uberaba, que nós mostramos aqui na semana passada. Foi um desespero só, a quadrilha com vários bandidos aqui da região fez reféns e teve também tiroteio. 2 pessoas ficaram feridas. Uma delas, uma jovem de Ribeirão Preto, que não tinha nada a ver com a história. Ela voltava de uma festa e levou um tiro na cabeça. A novidade, então, a triste novidade, é que essa jovem morreu ontem. A repórter Joyce Rodrigues traz mais detalhes agora. A família de Thaís Teixeira de Oliveira, de 21 anos, baleada na cabeça num tiroteio em Uberaba na última quinta-feira, autorizou a doação de órgãos da jovem. Ela morreu às 3h36 da tarde desta quarta-feira no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, onde estava internada em estado gravíssimo. Familiares informaram que o corpo será levado para Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, onde ela deve ser velada e sepultada. A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes informou que serão captados córneas e rins, que ficarão em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e pâncreas e fígado, que serão levados para a capital mineira, Belo Horizonte. Eu reforço então a informação de que nesse ataque, boa parte dos bandidos era daqui da nossa região, da região de Campinas.
6 da cidade de Campinas, 1 de Piracicaba, 1 de Indaiatuba e outro de Santa Bárbara do Oeste. E a polícia segue à procura do restante da quadrilha que conseguiu fugir. Existe a suspeita, inclusive, de que os bandidos tenham usado um avião até nessa fuga. Peru e Brasil na final da Copa América. Quem diria, hein? E aí o Paulo Guerreiro, a gente vai até na chamada do Globo Esporte agora há pouco, todo soltinho lá no vestiário, comemorando, né? O Globo Esporte vai mostrar já já. Joga boa demais. Tarde. Boa tarde, Edu. Boa tarde a todos. Uma boa quinta-feira pra galera ligada aqui no IPTV1. Joga muito. A gente falou do Messi, o Messi é genial, o Messi é um ET, mas o Paulo Guerreiro é um centroavante com um C maiúsculo, ele dá um trabalho para a defesa adversária. Fez o terceiro gol na vitória surpreendente. O Peru meteu 3-0, goleou o Chile praticamente e vai fazer a final contra a equipe do Brasil no Maracanã domingo. Na Arena do Grêmio, a seleção peruana deu um show de futebol no Chile. O primeiro gol saiu depois do cruzamento da direita, o desvio no meio da área e Flores bateu forte cruzado no canto, 1-0. Do Peru! A equipe do técnico Ricardo Gareca ampliou, bola do lado direito, o goleiro Arias saiu mal, Carrijo fez o cruzamento e Otum com estilo botou no peito e bateu de primeira, de pé esquerdo, 2-0. Na etapa final, faltava o gol dele, Paulo Guerreiro, lindo passe de Tapia para o camisa 9 que driblou o goleiro e rolou para o gol vazio. Final, Peru 3-0. Domingo tem Brasil e Peru no Maracanã na decisão da Copa América 2019. Tá explicado ali por que tanta festa, né? Você já pensou ele com a amarelinha? Caía bem, hein? Caía, com aquela amarela, camisa 9. Pena que não é possível, né? Não vai ser possível. Pula essa parte. O jogo é domingo no Maracanã, no sábado, no jogo das 4 da tarde. Argentina e Chile disputam o terceiro lugar da Copa América 2019. Estaremos de olho em tudo na torcida pela nossa seleção. Agora, vindo aqui para a nossa região, a Ponte confirmou mais um jogo treino? Agora o sarrafo vai ser bem lá, vai subir bem, né? Ontem contra o Atibaia, sábado é contra o Santos, lá no CT Rei Pelé. A Ponte Preta tem mais um jogo treino confirmado para esta semana. Será sábado contra o Santos no CT Rei Pelé, na Baixada Santista. Ontem a Macaca ficou no empate em 0-0 com o Atibaia, no Jardim Eulina. O técnico Jorginho trabalhou em 2 etapas com 50 minutos cada e observou praticamente todo o elenco. Inclusive na primeira parte, quando os titulares atuaram, Reginaldo entrou no lugar de Ayrton na zaga e Alex Maranhão ocupou o lugar de Gerson Magrão no meio de campo. A Ponte volta a atuar pela Série B do Brasileiro dia 12 contra o Oeste no estádio Moisés Lucarelli. A Macaca é 4ª colocada com 15 pontos ganhos. Já vou adiantando para o torcedor ponte pretano que a gente não terá acesso. Aliás, o técnico do Santos, Sampaoli, determina portões fechados, secretíssimo. Ninguém entra, nem a TV Santos tem direito às imagens do treino, faz ali a parte da preparação, portanto, a gente não vai saber. Vai saber o resultado e tal, mas quem sabe alguma coisa aí a gente consiga. O Guarani fez um amistoso ontem, né? E venceu o Palmeiras. Venceu o Palmeiras de virada 2-1 pelo segundo tempo, dando um alento para o torcedor bugrino, principalmente pela boa partida de alguns jogadores individualmente. O Palmeiras veio, primeiro tempo com todos os titulares, o segundo não. Vitória do Bugre de virada 2-1. Gramado do Brinco de Ouro novinho, mas a torcida não veio para ver a nova tonalidade do campo, mas a qualidade do time que vai pisar nele. Agora comandado por esse homem aí, ó, Roberto Fonseca, e com jogadores também estreando diante da torcida bugrina. Vitor Feijão e Michel Douglas no ataque e Bruno Silva na zaga. Um grande teste contra o melhor time do Brasileirão até agora, com Felipão no banco de reservas e um dos melhores elencos do país, e que quase fez um gol inusitado. O goleiro Everton se livrou da bola e por muito pouco não complicou a vida do Clever do outro lado. O camisa 1 do Bugre teve outro teste de fogo e fez uma defesaça no chute do Edu Dracena, mas deixaram o Dracena subir sozinho. 1-0 Palmeiras. Pouco mais de 5 minutos depois, o Guarani teve outra chance de ouro. Dudu fez falta no Vitor Feijão dentro da área. Pênalti. E o próprio Feijão foi bater. Cobrou mal. Everton tirou com os pés.
O Bugre puxou contra-ataques perigosos, como este aí, ó, em que encontrou espaço na defesa palmeirense. Uma bola que foi para fora. No intervalo, o Felipão trocou 4 jogadores. E o Guarani só 2. O goleiro Jefferson e o atacante Éder Luiz entraram. O time foi buscar o resultado. Diego Cardoso derrubado na área. Outro pênalti pro Verde de Campinas. O artilheiro do Bugre na temporada cobrou para empatar. 1-1. Éder Luiz recebeu na esquerda, invadiu a área, deu corte e mandou por cima. Outros jogadores também entraram no segundo tempo e corresponderam, como Davó e Badi. A bola só não entrou porque o Vitor Luiz salvou. Só que eles tiveram outra chance. Davó cruzou e David Souza acertou a trave. Badi, outro estreante da noite, mandou para a rede, para garantir a vitória bugrina de virada por 2-1. Essa vitória não muda, pelo menos nesse momento, a situação do Guarani na tabela da Série B. Só que vencer o Palmeiras em casa, mesmo num jogo amistoso, transforma o ambiente, traz uma energia positiva para quando a Série B for retomada. Vamos valorizar aquilo que nós fizemos, né? Eu parabenizo a minha equipe pela entrega, pelo trabalho e pelo desempenho. E olha só há quanto tempo a gente não via essa cena, hein? A torcida aplaudindo o time. Gostei muito do time porque teve vontade. Tendo vontade, mesmo não tendo uma técnica muito boa, a coisa vai para frente. E principalmente pelo segundo tempo. Eu insisto que nesse tipo de jogo, um jogo amistoso, independentemente, claro, do outro lado está o líder do Campeonato Brasileiro da Série A, o Palmeiras, que a folha de pagamento do Palmeiras mensal é praticamente o orçamento do Guarani para o ano inteiro, fazendo aqui um exercício até um pouco exagerado de comparação. Mas o que vale para a torcida do Guarani é que o time deixe uma impressão positiva de um time que está se organizando. Não é aquela bagunça que estava antes do campeonato parar para a Copa América. Então, claro que o resultado ajuda muito, dá confiança, como disse o Biano na reportagem. Mas a atuação do time, a organização do time é que entregam para o torcedor uma expectativa mais positiva para quando voltar à Série B. Aí quando o torcedor vê um time que está funcionando, claro que ele aprova e reconhece. Isso é fundamental. E os aplausos estão aí para confirmar exatamente o que o time fez merecidamente, Edu. Valeu. Valeu. Obrigado, viu? Boa tarde para você. Bom frio, boa chuva. Nossa. Para todos nós. Correr, botar a blusinha lá. Tchau. Valeu, até mais. E ó, tudo que você precisa saber, o EPTV1 mostra, hein? Mostra ao vivo tudo que está acontecendo na região nesse momento. O André Natali, ele tem mais informações sobre o incêndio na Associação da Pessoa com Deficiência em Mojimirim. Natali. Pois é, Eduardo, o incêndio que devastou aqui a associação, destruiu absolutamente tudo, não sobrou nada de pé que não fosse queimado. A perícia foi embora, os peritos devem voltar por volta de 1h30 da tarde. Daqui a pouco a gente traz os detalhes ao vivo. Valeu, Natália, até mais. A chuva voltou à nossa região em plena época de estiagem. E parece que está chovendo mais, né, Karina? Boa tarde. Oi, Eduardo, e como tá chovendo? Depois de quase um mês, ela finalmente apareceu. Daqui a pouco, ao vivo, a gente vai explicar o que é que trouxe essa chuva bem no período de seca. Fechou, até mais também, Karina. Nessa hora bate fome, né? Tem almoço vegetariano também hoje, no centro de Campinas, com a Larissa Castro. Boa tarde para você, Lari. Boa tarde, Edu. Isso é uma opção cada vez mais procurada e tem cada vez mais opções para esse público, tá? A gente vai mostrar aqui também, já vou te deixar um pouquinho com água na boca aí, mostrando algumas delícias, mas já a gente volta com mais detalhes e vamos falar um pouco sobre preço também. Vamos continuar aqui porque é o 4º dia de almoço no centro de Campinas, ao vivo aqui no EPTV1. Depois do prato feito, da marmita, da comida quilo, agora é a vez da comida vegetariana. Você gosta? Então conta pra mim no Twitter, #EPTV1, posta a sua mensagem para saber se você curte mesmo comida vegetariana, vegana, enfim. E são muitas opções já na região central de Campinas. A gente quer saber tudo então, Larissa, sobre a variedade do cardápio, sobre preço, porque cada vez mais gente tem buscado esse tipo de refeição, né?
Isso, Edu. Boa tarde para todo mundo. É a boa notícia que tem cada vez mais opções, né? Até um tempo atrás aí o vegetariano não encontrava tanta opção assim, mas hoje a gente deu até uma rodadinha que fez uma pesquisa pelo centro de Campinas, tem bastante opção sim. Vou começar mostrando esse aqui então onde a gente está. Como todo bom restaurante vegetariano tem que ter bastante opção de salada, claro, né? Então a gente passa aqui pela parte das saladas, vem aqui também o brotinho de bambu também, que é clássico aí para o vegetariano, algumas opções de frutas também para compor o prato. Agora, o grande desafio de um restaurante vegetariano é trazer opções, tem que ter criatividade, na verdade, né? Que esse público quer comer coisas diferentes todos os dias, não dá para ficar sempre na mesmice, na batata, na massa, né? Tem que ter bastante opção. Então aqui eu vou mostrar o que é o carro-chefe aqui desse restaurante onde a gente está falando. O espaguete de abobrinha, que é um dos que tem mais saída aqui. A gente tem, claro, os clássicos aí, arroz, feijão. E aqui tem um espaguete integral com berinjela, um quiche de brócolis, torta de cebola, tem um quibinho frito aqui, olha, que também sai bastante, que é feito com o trigo normal, só que com proteína de soja. E para o lado de cá também, bastante procurado, as meninas estão se servindo aqui nesse momento. Olha, tem o bife acebolado de soja, vou abrir aqui para o Tony mostrar para vocês. E ali no cantinho é um hambúrguer de cenoura, gente. Também é bastante procurado para o pessoal que vem até aqui nesse restaurante. A gente fez algumas pesquisas também de preço. E a boa notícia é que dá para comer sem pagar muito mais também, tá? O preço dos restaurantes vegetarianos aqui do centro não estão fugindo muito do preço de qualquer outro restaurante normal. Esse daqui onde eu estou falando é R$ 39,99 o quilo. Tem a opção de comer à vontade também por R$ 23,90 e tem o prato feito por R$ 15,80. De uma maneira geral, aqui no centro a gente achou nesse preço por quilo, variando aí de R$ 39,90 até R$ 50 foi o valor máximo do preço por quilo aqui no restaurante, nos restaurantes vegetarianos do centro. É um levantamento que a gente fez em alguns restaurantes aí do centro, então, né? Tem essa variação de preço, a Lari falou, não difere muito, né, do cardápio tradicional, mas quem faz questão de eliminar a carne, né, do cardápio, com certeza uma ótima opção e com uma variedade. Esse hambúrguer de cenoura chamou a atenção, né? Será que é saboroso? A Lari experimenta, depois conta aqui pra gente, viu, Lari? Valeu. Obrigado, boa tarde, bom trabalho para toda a sua equipe aí. Um dos destaques nos cinemas hoje é o filme Homem-Aranha Longe de Casa. Mas antes de você conferir isso, a Ellen Sacconi fala de um drama brasileiro que também chega hoje a Campinas. Divino Amor tem no elenco a atriz Gira Paz. A atriz recebeu a gente num estúdio em São Paulo, junto com o diretor e roteirista do longa, Gabriel Mascaro. A Joana, ela é uma escrivã de um cartório e é uma ótima funcionária, mas quando os casais dão entrada no divórcio, ela faz os casais refletirem se eles querem mesmo isso, se eles não gostariam de ter um olhar, um novo olhar sobre o casamento deles. E com isso ela oferece uma terapia de casal dentro da própria igreja. O drama nacional Divino Amor nos leva para um Brasil do futuro, onde o carnaval é substituído por festas raves de oração. Num país evangélico e dominado pela tecnologia, a personagem Joana, vivida por Gira Paz, vive o drama de quem não consegue ser mãe. E a fé ganha um enredo fundamental na conquista do sonho. Ela deseja um sinal divino em sua vida e quando ela recebe esse presente, o presente é maior do que ela imaginava. Então ela vai passar a confrontar com esse novo momento da sua vida que tem um desafio para enfrentar. É um papel muito introspectivo, né? Aí a gente pensa por você quase que o tempo todo, assim. Como é que é compor isso com expressões, Gira? Ai, gostei da sua pergunta porque realmente ela tem um tempo diferenciado. Eu acho muito bacana quando a gente pensa em 2027, a gente pensa muito na aceleração, como se o futuro fosse conseguir ser mais acelerado. E no caso da Joana, é uma pessoa que tem uma certa parcimônia, porque na verdade a fé dela é para atingir o máximo de pessoas possível, claro que tem essa vontade de difundir a fé, mas ao mesmo tempo é um filme que mostra o lado controverso da fé. O que você é capaz de fazer em nome da fé? Então tem esse outro olhar também. Quem ama não trai, quem ama divide.
Divino Amor. A gente quer que você vá assistir o filme, comente com a gente. É um filme que tem um viés da provocação também. Ele fala por si só. Será que amar demais é um pecado? Aonde eu vou, eu vejo o rosto dele. E chega hoje às telonas da região um dos filmes mais esperados do ano. Homem-Aranha Longe de Casa. Nessa aventura, Peter Parker está numa viagem de férias pela Europa com os amigos, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson. Peter Parker decide então ajudar Nick a desvendar o mistério por trás de vários ataques que espalharam o caos pelo velho continente. É isso, já tem mais informações sobre o incêndio na sede da Associação da Pessoa com Deficiência de Mojimirim. E outras notícias ao vivo para você. Continue ligado que é coisa rápida, viu? Muito bem, 12h31, já voltamos com novas informações do incêndio que destruiu a Associação da Pessoa com Deficiência de Mojimirim ontem à noite. Como nós mostramos lá no início da edição, não sobrou nada do prédio. Equipamentos, documentos, móveis, tudo foi consumido pelo fogo. O André Natália atualizou para a gente que os peritos deixaram o local e há uma expectativa de que eles voltem agora no início da tarde, né, Natália? Exatamente, Eduardo. O trabalho deve recomeçar, né, por volta de 1h30, 2 horas da tarde, porque eles vieram até aqui e aí por essa porta identificaram, né, que a estrutura está toda comprometida, o teto pode ceder, uma pilha que tem ali de tijolos em cima pode cair, ou seja, não tem segurança para os peritos trabalharem. Então eles pediram o apoio da prefeitura para fazer um trabalho e retirando, né, as coisas que estão queimadas, destruídas, e aos poucos eles vão entrando para tentar chegar no ponto de maior calor, né, onde eles vão identificar ali, onde provavelmente deve ter começado esse incêndio, mas as causas ainda são inexplicadas aí e a perícia vai apontar isso. A gente tem algumas fotos, né, que a gente vai mostrar agora de como era, né, a APD, Associação das Pessoas com Deficiência, aqui de Mojimirim, que atendia mais de 150 pessoas por dia. A gente passou toda a manhã por aqui e os relatos são muito emocionantes, porque tem gente aqui que era atendida há 9, 10, 15 anos. A APD funciona aqui em Mojimirim há mais de 30 anos, há algum tempo, mais de 10 já nesse local aqui, né? Então as pessoas relatavam tudo isso, que o atendimento era muito bem feito, as enfermeiras, né, as técnicas de enfermagem, as fisioterapeutas tratavam todo mundo com muito carinho. Então é uma grande família, a gente percebe que tem até algumas pessoas aqui na porta ainda, e foi assim durante toda a manhã, uma movimentação muito intensa de gente que sofreu com esse incêndio. Era para ser o primeiro tratamento do seu Josué, mas a fisioterapia vai ficar para outro dia, sabe-se lá quando. O que ele viu hoje cedo foi o que sobrou da associação. Infelizmente cheguei aqui, né? Tá essa tragédia aí. E agora, o senhor vai para onde? Então, meu horário agora é ir para o trabalho. Começar às 8 horas, vamos trabalhar, né? Sem fisioterapia hoje? Sem fisioterapia hoje. Mesma situação de mais de 150 pacientes atendidos por dia. Eu ia começar hoje, é 20 que eu ia fazer. E agora? Agora não sei para onde a gente vai, né? Só Deus, né? Não sei como que vai ser, infelizmente. Há pouco mais de 2 anos, a associação recebeu alguns equipamentos para fisioterapia que foram doados e auxiliavam muito no atendimento à população de Mojimirim. O prejuízo ainda vai ser calculado, mas pode passar de R$200 mil. E fora o lado financeiro, as pessoas agora não sabem para onde ir e o que fazer para receber atendimento. Acredito que na cidade, no município, não tinha nenhuma clínica com o suporte que nós tínhamos no momento. E o maior atendimento eram de pacientes neurológicos, né, com algum tipo de deficiência, e ortopédicos crônicos, né, que são casos de artrose, patologias já cometidas há algum tempo. Foi uma manhã difícil em Mojimirim. No rosto de pacientes, funcionários e voluntários, a expressão de tristeza. Difícil até se expressar em uma hora dessas. São muitas pessoas que são atendidas aqui nesse local. Muita mesmo. O senhor não tem ideia de quantas pessoas são atendidas. Tanto na parte de neurológico, fisioterapia. O que aconteceu aqui é muito triste. Você já fazia tratamento há quanto tempo? Como é que é a sua história com o centro? Vai fazer 9 anos já, fazer tratamento aqui. E tem me ajudado muito, né?
A sua segunda casa, né? Sim. E agora, o que você imagina? A gente tá perdido, né? Não sabe por onde começar. É impossível conter a emoção nesse momento, principalmente vendo pessoas como a Elisa, assim, né? Sim, porque infelizmente acho que não deu para salvar nada, nenhum equipamento para a gente reiniciar em algum lugar. Gente, quem de nós nunca sentiu uma dor, né, muscular, uma dor física, precisou ali de um atendimento médico e principalmente de uma fisioterapia? Eu já precisei às vezes na coluna, muitos de nós também, e a gente sabe da importância da fisioterapia, da importância do tratamento para pessoas com tratamento neurológico, né, que tem algum problema neurológico, para andar, para caminhar, para reaprender a andar. Então realmente é muito triste e por isso o sofrimento. Mas agora o pensamento deles, é claro, é bola para frente, é o que é, já aconteceu, graças a Deus ninguém se feriu e recomeçar. Tem até um cartaz que eu ia pedir para o Márcio mostrar aqui para a gente, ó. Senhores pacientes, lamentamos muito o acidente ocorrido e pedimos a gentileza de procurar o CEM, que é o Centro de Especialidades Médicas. Aliás, essa é a orientação também da Prefeitura, né, que diz que com o convênio com a Secretaria de Saúde e a APD vai continuar e eles já estão procurando um novo local e providenciando a compra de insumos, né, para que os atendimentos voltem a ser feitos da mínima forma possível, né? A expectativa é de que isso já seja feito até o início da semana que vem. Então, Eduardo, a gente vai marcar isso daí. A Prefeitura prometeu, respondeu em nota pra gente, que a partir de segunda-feira da semana que vem o pessoal já vai ter um local para ser atendido, já vai ter aí os insumos, alguns equipamentos, se possível, para que essa turma não fique sem atendimento. Eu imagino que claro que a gente vai cobrar, vai ficar em cima, porque essas pessoas não merecem passar por dor e por sofrimento. Não tem a mínima condição disso acontecer, porque são pessoas que já passam por tanto problema, né? Ficar sem atendimento é uma situação inaceitável, né, Natália? Mas obrigado, viu? Obrigado a você, obrigado ao Márcio, a toda a sua equipe. Obrigado pelas informações aqui, boa tarde. E esse assunto, o incêndio lá na Associação da Pessoa com Deficiência, também está aqui no Twitter com a hashtag PTV1. Na verdade, deu erro no nosso sistema aqui. Daqui a pouquinho eu mostro uma sugestão, uma mensagem de alguém que está assistindo aqui, né? Um morador que está assistindo aqui o EPTV1 e que não precisa nem abrir aí, gente, que está vazio. Eu já percebi que está vazia, tá? Daqui a pouquinho a gente volta com essa mensagem ao vivo para mostrar aqui para vocês uma sugestão de um morador lá de Mojimirim. E nós vamos seguir com uma situação de descaso com a saúde da população. Pacientes de Sumaré não estão recebendo fraldas que deveriam ser fornecidas pela Prefeitura. Um drama para as famílias dos doentes que não têm condições de comprar o material tão básico e necessário. O caso foi parar na Justiça, mas olha, nem assim resolveu. A Cícera largou o emprego de cabeleireira para cuidar dos pais, o seu Sebastião, de 88 anos, e a dona Joana, de 84. Eles precisam usar fraldas geriátricas. Por mês, são mais de 300. Material que deveria ser todo fornecido pela Prefeitura. Mas a última vez que ela conseguiu pegar foi em junho, e a quantidade não foi suficiente. 30 fraldas eles deram mês passado e até agora a gente liga lá, não tem. Esse pacote foi doado por uma colega da igreja. A Cícera não tem dinheiro para comprar as fraldas que faltam. A gente passa a necessidade para estar comprando. A gente tem que, às vezes, pedir ajudas para as pessoas. Já a dona Leoníldia, de 80 anos, teve 3 AVCs. A filha conta que precisa de 160 fraldas para garantir a higiene da mãe todo mês. Mas elas não são entregues desde maio. É o direito dela. Ela trabalhou a vida inteira. Ela era professora. Imagina, na situação dela hoje, pra gente é muito triste. Na casa da Merli, o Matheus, de 9 anos, precisa de cuidado o tempo todo. Ele tem hidrocefalia e autismo e usa um pacote de fraldas desse aqui a cada 2 dias. A mãe diz que a prefeitura nunca tem o tamanho que ele usa. E quando tem, eu já fiquei muitas das vezes na fila esperando. E quando chega a minha vez, a juvenil já acabou, veio muito pouquinho, bem. É assim que eles falam pra mim. Condições a gente não tem, né? Mas todo dinheirinho assim que a gente pega é um pacote que a gente tem que comprar. O problema na cidade é antigo. Uma decisão da Justiça de 2016 obriga o município a fornecer fraldas para os pacientes que precisam na quantidade que o médico indicar. Só que, pelo visto, isso não está sendo cumprido. Há alguns meses, a Prefeitura de Sumaré começou a fazer o recadastramento das famílias que recebem as fraldas. Mas as pessoas dizem que depois que isso foi feito, o material deixou de ser entregue. Eu fiz tudo o recadastramento, tudo certinho. E eu perguntei para a assistente social quando eu poderia pegar a fralda. Ela falou assim, só depois que todo mundo fazer o recadastramento. Eles pediram para a gente ficar ligando lá até quando chegasse.
Foi isso que ele me falou, que o rapaz me falou. Tentamos várias vezes fazer essa ligação. O número chamado está ocupado. Tente novamente mais tarde. A Cícera tem ainda outro problema. A alimentação da mãe dela, que também deve ser fornecida pela prefeitura, está vindo na quantidade errada. Na caixinha eles davam 12. Só que aí agora, ultimamente, quando a gente pega, eles estão tirando uma lata e entregando só 11. E quantas que ela necessita? Ah, necessita demais, né? De umas 3 caixas por mês. Porque são 5 refeições no dia que ela necessita tomar. Situação que a Jaci enfrenta há anos. O último suplemento que eu peguei, eu estava grávida do meu filho. Meu filho fez 4 anos agora, em maio. Ou seja, há 4 anos não tem essa alimentação importante para ela. Exatamente. E aí a gente tem que comprar, né? Tem que cobrar sim, com todo direito. É um direito da população, né? Ter as fraldas, ter esse atendimento. É mesmo um descaso com os pacientes, né? Que têm esse direito, como eu disse, garantido por uma decisão judicial, nós vimos na reportagem, mas que mesmo assim não conseguem receber esse item tão básico que são as fraldas para as famílias. O Luiz Corvini, você viu, ele está na frente da Prefeitura de Sumaré porque a gente foi cobrar uma resposta para tudo isso. E aí, Corvini, alguma possibilidade, alguma chance das famílias voltarem a receber essas fraldas? Boa tarde para você. Oi, Eduardo, boa tarde para você e para todo mundo. A nossa produção chegou a entrar em contato com a Prefeitura, então pediu para que algum representante viesse falar com a gente aqui ao vivo sobre esse assunto, mas a resposta que a gente conseguiu então para esse problema veio num e-mail. E nessa nota estava dizendo que o Departamento de Atenção Nutricional e Fraldas ele foi reformulado e que mudou o protocolo de atendimento. Então, para conseguir essas fraldas ou esses suplementos, o paciente tem que morar na cidade há pelo menos 2 anos, ter cadastro do governo federal e na rede pública de saúde. Além disso, esses pacientes eles precisam então ser encaminhados pela rede pública, ou seja, quem passou por um médico de forma particular ou através de um convênio, tem que então fazer uma avaliação pelo médico de um posto de saúde. Se então esse paciente se encaixar nesses requisitos, é que daí ele entra nesse cadastro que tem que ser renovado a cada 90 dias. Bom, justamente sobre esse recadastramento, sobre esse novo protocolo que a gente falou com esses pacientes e eles estão reclamando tanto, né? Inclusive a gente perguntou para a Prefeitura quantas pessoas estão nesse cadastro, mas a Prefeitura disse que não vai se manifestar sobre isso. Então fica difícil um pouco saber como está essa situação, como é que vai ser isso resolvido, não é verdade, Eduardo? E assim, a gente fica sem dar essa resposta para os pacientes e vamos ver se isso vai melhorar em algum momento. É descaso com todo mundo, né? Se nem a decisão judicial está sendo respeitada, você imagina a que ponto chegamos, né? Tudo isso muito lamentável, a população que precisa tanto sofrendo aí, sem essa assistência da Prefeitura. Valeu, Corvini. Boa tarde para toda a sua equipe em Sumaré. E olha, o nosso sistema está fora ainda do sistema das redes sociais, mas aquela mensagem que eu vinha falando para você, a sugestão de um morador lá de Mojimirim, no caso do incêndio, é que o presidente da associação faça uma lista com objetos, enfim, materiais que podem ser doados para ajudar nesse caso. Isso é muito legal, né? Porque a solidariedade faz toda a diferença nessa hora. Então a gente deixa registrada aqui essa sugestão de um morador de Mojimirim para o pessoal da APD, ok? Mas em Piracicaba, câmeras de segurança registraram um roubo de veículo hoje de manhã. Nós temos a imagem para mostrar para você. Porque esse caso aconteceu na rua Professor Estefânia Novaes, no Jardim Flamboyant. Dá para perceber 2 homens se encontrando na frente de um carro preto. Um deles, mexe na parte de baixo do veículo e depois entra no carro. Na sequência, a dupla foge empurrando o veículo. O dono registrou um boletim de ocorrência e falou para a polícia que estacionou na frente do trabalho e que quando saiu, o carro já tinha sido levado. Agora a chuva, né? É o assunto que está dando o que falar nessa quinta-feira. A chuva voltou finalmente à nossa região, né, Nath? Boa tarde para você. Boa tarde. Estava sumida, né? Estava sumida demais. Nós temos essa imagem aqui, do Jardim São Gabriel, em Campinas, porque uma névoa se formou hoje de manhã, bem ali para o meio da manhã, e quase não deu para ver nada na Avenida Engenheiro Francisco de Paula Souza, que faz a ligação de Campinas com Valinhos, né? Entre hoje e amanhã deve chover quase o dobro do volume esperado para o mês inteiro de julho, segundo dados da Somar Meteorologia. Karina Rocco está no Centro de Pesquisas Meteorológicas da Unicamp, ao vivo, vai explicar para a gente essa chuva incomum nessa época de estiagem, que inclusive dá uma trégua na secura, né, Karina? Boa tarde para você.
Oi, Natália, boa tarde para você, para o Eduardo, para todo mundo. Pois é, né? Foi aquele alívio para muita gente. Mas veja só, a gente colocou capa de chuva, estava chovendo até agora. A gente estava lá no ponto de medição do CEPAGRE, que é onde eles fazem, não é? Essa medição da chuva, quanto choveu, quanto não choveu. E agora, olha só, o céu resolveu até abrir. Há uns minutinhos tinha até um solzinho aqui, tímido, mas tinha. Essa chuva, gente, fazia quase um mês que não chovia em Campinas. 29 dias, né? Muito tempo. Muita gente estava esperando por essa chuva. Inclusive, esse tempo bastante seco levantou aí várias preocupações, porque muita gente sofre com questões respiratórias. A Defesa Civil até emitiu um alerta sobre a qualidade do ar. A chuva finalmente veio aí para dar essa melhorada na situação. E a rotina mudou tanto que a gente foi às ruas conversar com algumas pessoas para saber o que elas acharam da chuva. E sabe o que a gente viu? Muito guarda-chuva que estava encostado lá no armário teve que sair passear hoje. Vamos ver. Eu acordei e estava chovendo. Aí eu falei, ai que bom, chuva, vou continuar dormindo. Vou aproveitar as minhas férias. Mas eu pensei nas pessoas que iam trabalhar, pegou de surpresa. Mas quando eu ouvi, falei, ai que bom, tá chovendo. A gente precisa, né? Tava seco, foi bom chover. Deu bom até para dormir, né? É gostoso, né? Gostoso. Eu já estava esperando porque eu já tinha assistido a temperatura e já dizia que ia chover. Choveu bem. Choveu bastante, né? Choveu. Agora saiu um solzinho, inclusive, né? É casamento de espanhol, né? Chuva e sol. Pois é, né? Estamos nessa. Chove e não chove, mas a previsão é de mais chuva e a gente vai conversar com a Ana Ávila para saber mais sobre isso, é meteorologista aqui do CEPAGRE. Inclusive pelo seguinte, Ana, na previsão de vocês, a média é de que possa chegar a 20 milímetros nesses dias, 40 a média para o mês. Agora o que todo mundo quer saber, o que explica essa chuvarada nesse período de seca? Nós estamos com uma intensa frente fria aqui sobre a região e isso fez com que a gente tivesse esse volume maior de chuva nessa época do ano. E pode chover mais hoje, inclusive? Sim, pode chover mais. Nós temos expectativa de mais chuva aí durante a tarde. Até amanhã, inclusive, a gente tem possibilidade ainda de mais chuvas. A gente está falando que é muito anormal, mas isso pode acontecer, é isso? Sim, pode acontecer. Faz parte da variabilidade natural. Então, um mês pode chover mais, um dia essa chuva pode vir concentrada ou então vir em mais dias do mês. Muito obrigada pelas informações. Então, gente, guarda a chuva na mão porque pode chover. Segundo a Somar Meteorologia, a previsão é de que nesses 2 dias possa chegar aí a um nível de 50 milímetros. A média era de 28, viu, Natália? Obrigada, Karina. O dobro da média, né? Só complementando também, a gente tem o El Niño, né, que está atuando esse ano em todo o país, por isso que a gente está tendo um pouco de chuva no inverno, tivemos chuva também acima da média no outono, faz parte também disso. Obrigada, Karina, mostrando o céu aí pra gente ao vivo, que a chuva deu uma trégua em alguns pontos de Campinas. Mas você tem aí a chuva em tempo real, onde está chovendo nesse momento, nessa imagem de satélite, né? Um aplicativo aqui mostrando, garoa em algumas partes de Campinas, Barão Geraldo, também isso, Valinhos também temos garoa. Temos uma chuva um pouquinho mais fraca em Joaquim Egídio, Morungaba, Pedreira e Jaguariúna, mas em alguns pontos essa chuva está moderada, que são esses pontinhos amarelos. Tá? Alguns pontos, inclusive, aqui no circuito das águas nesse momento, né? Isso. Essa previsão de chuva, então, segue ao longo do dia. Amanhã também chove. Essa atualização é feita em tempo real, qualquer pessoa pode acompanhar também. Agora a chuva está aqui. E nós estamos esperando também o friozão. Está confirmado então que ele chega hoje. Isso, chega hoje, mas a gente vai sentir um friozão mesmo no fim de semana, tá? Explicar para vocês, a frente fria ela já está no estado de São Paulo, por isso está provocando essa chuva toda. Tá. Temos um sistema de alta pressão, onde está a massa de ar polar que está soltando frio aí, mandando frio para tudo que é lado. Está lá na Argentina, vai passar pelo sul, vai esfriar muito e aí vai chegar no sudeste, aqui na nossa região, no sábado mais ou menos. Mas hoje à noite a temperatura já começa a cair, inclusive amanhã teremos mínima invertida, que é a temperatura da noite menor do que a temperatura da manhã. Separei para vocês aqui, e até domingo, então, uma queda de 12 graus, isso, é isso? Uma queda de 12 graus até domingo na mínima. Então, assim, até domingo a gente vai ter essa queda. Isso vale para Campinas e também para outras cidades da região, principalmente no Circuito das Águas, que tem previsão de geada no fim de semana em várias cidades. Temos imagem ao vivo de Campinas agora, de outro ponto? Isso, imagens ao vivo do céu de Campinas, na Prestes Maia. Não está chovendo tanto, aliás, nem está chovendo, sentido Indaiatuba ali. Garoa e a máxima hoje em Campinas não deve
deve passar dos 23 graus, temperatura caindo em relação a ontem, que marcou aí 26, 27 graus, e a tendência, então, só cair para os próximos dias. Outras cidades, Campinas, na verdade. Isso, aqui, amanhã né? Campinas. Como eu disse, mínima invertida, o dia começa com mínima de 17, já com chuva, à noite mínima de 12 graus, portanto, a menor temperatura do dia vai ser à noite. Serra Negra também, 11 graus à noite, à tarde não passa dos 19, com pouquinha chuva em Serra Negra, mais pelo período da manhã. E aí, Amparo, para os próximos dias, temos aqui chuva na sexta-feira, um dia mais amoadinho, mais preguiçoso. Sábado e domingo, termômetros lá embaixo, sábado mínima de 8, domingo mínima de 7 graus. E a semana começa com sol, porém, com temperatura baixa, vai esfriar aí no fim de semana e ao longo da semana que vem. Vem um fim de semana gelado pela frente. E aí na sua cidade? Onda de frio do inverno, de fato. Exatamente. E aí na sua cidade, tá chovendo? Nós pedimos um vídeo de boa tarde nesse clima gostoso, né, da frente fria. Vamos ver o que a galera conta. Agora deu uma treguinha chuva, mas tá desde manhã chovendo, ok? Oi, EPTV. Eu e minha mãe estamos aqui assistindo vocês. Boa tarde, EPTV. Boa tarde, EPTV. Boa isso. tarde, com chuva. Um boa tarde chuvoso, um boa tarde na expectativa do friozinho. Bom que a gente tá junto aqui para aquecer sempre. Sempre, sempre. Obrigado pela sua audiência, viu? Amanhã a gente tá de volta. Você fica agora com o Globo Esporte. Tchau, tchau. Tudo de bom. Guarda-chuva de plantão até amanhã, hein? Boa tarde para você.